Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de oração, de reflexão. Hoje, nessa manhã linda de sexta-feira, nós vamos falar sobre a brandura, a mansuetude, a paciência. Essas virtudes tão importantes, principalmente nesse momento de extrema intolerância em que estamos vivendo. Bom dia, Bruno, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, acolhidos. Nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, precisamos ser acolhidos. E peço a você que nesse momento vá para um lugar confortável, tranquilo, onde possa se concentrar e viver aqui esse momento presente. Feche os olhos, respire fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, agradecendo por mais essa manhã linda, agradecendo por essa noite de sono restaurador. Respire fundo mais uma vez, rogando a Deus a plenitude, rogando a Deus saúde e pedindo que essa proteção, essa energia que sai daqui e vai para onde você está, que ela se irradie por todos os hospitais, por todos os lugares pelos quais você passar nesse dia. Respire fundo mais uma vez, agradecendo por esse momento maravilhoso, por todas as bênçãos recebidas. Que assim seja. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Uma das bem-aventuranças, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nesse momento, parece que é tão difícil falar em paz, tranquilidade, brandura, mansuetude. Parece que é tão difícil, que está tão longe, que são virtudes tão longe, em que se propaga tanto a intolerância através da internet, das redes sociais, enfatizando as pessoas intolerantes, agressivas. Bom dia, Lidiane, bom dia, Marta, sejam todos muito bem-vindos. Em que nós vemos tanto a intolerância religiosa, a intolerância de gênero, todos os tipos de intolerância, nós vimos propagar cada vez mais na internet, nas redes sociais. Por isso esse estudo é tão importante nesse momento em que estamos vivendo. E essas passagens do Evangelho, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de São Mateus, são muito atuais, porque são perfeitamente aplicáveis nesse momento e eu tenho certeza que assim como eu sou assim, você também deve ter momentos de raiva, de cólera, de impaciência. Nós todos somos impacientes e intolerantes em maior ou menor grau. Bom dia, Maria José, bom dia, Terezinha, muita luz para vocês também. E Noêmia, bom dia também. Então, como eu disse, nós somos todos intolerantes, impacientes e estamos cada vez mais impacientes. E cada vez que eu abro o Evangelho é um tapa na cara, né? Porque ele me convida e assim convida todos aqueles que leem, que refletem sobre as suas passagens, sobre a necessidade de rever as nossas atitudes, de rever as nossas condutas e de nos policiarmos, de nos vigiarmos. Porque nessas máximas contidas no Evangelho, nós podemos extrair que Jesus faz da doçura, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. E ele condena toda a cólera, toda a violência, toda a expressão descortês, essa falta de educação que a gente tem, esse desrespeito com o semelhante. E Jesus não só pregava da boca para fora, mas ele também demonstrava com todas as suas atitudes, com os seus exemplos, essa mansuetude, essa paciência.
ele foi o nosso maior exemplo. Exemplo de brandura, de mansuetude, de amor, de respeito, de tolerância. Todas essas virtudes que nós devemos cultivar. E quando nós cultivamos essas virtudes, nós ficamos mais próximos de Deus. E quando a gente cultiva esses defeitos da intolerância, da cólera, da ira, isso nos afasta de Deus. Toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei de amor, à lei de caridade. Por isso que a gente precisa tanto cultivar e policiar nossas atitudes, nossos atos, para que a gente seja mais tolerante, mais paciente, conscientes de que somos todos diferentes. Cada um dos bilhões de habitantes da Terra tem as suas peculiaridades e tem as suas individualidades. Mas essa brandura, essa mansuetude, ela não pode ser só da boca para fora. Ela tem que ser do coração. Ela tem que vir do coração. Ela tem que ser uma mudança interna, porque o mundo está cheio de pessoas que têm o sorriso nos lábios, mas que têm o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, quando estão frente a frente, ela muda para um dardo envenenado quando estão por trás. É aquela pessoa falsa, aquela pessoa doce na sua frente, mas que vira as costas, ela mete o pau, ela fala mal de você. Isso que ele nos convida a refletir e mudar as nossas atitudes. Não sermos pessoas fingidas, sermos coerentes com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Bom dia, Noemi. Bom dia, mamãe. Seja bem-vinda. Bom dia, Lucas. Então, nós estamos aqui falando das bem-aventuranças, especificamente dos bem-aventurados, os brandos e os pacíficos. E essa passagem, não queira achar que é só para você, que é só para o vizinho, não. Eu tenho que me policiar diariamente com a minha impaciência, com às vezes ter a dificuldade de respeitar as limitações das outras pessoas, as diferenças das outras pessoas. Isso é uma dificuldade diária. Por isso que a gente precisa estudar sempre e ler sempre para refletir as nossas condutas. E quantas pessoas que são diferentes falam uma coisa e agem de uma forma diferente? Quantas pessoas são doce com as pessoas de fora, com o vizinho, com os amigos, e dentro de casa são tiranas, são sem educação, são desrespeitosos? Quantas pessoas, como nós vemos isso diariamente? E ele nos convida, Jesus nos convida a sermos coerentes, a sermos as mesmas pessoas, tanto em casa quanto fora. Que essas virtudes, elas devem ser reais em todos os lugares, com todas as pessoas. Lá no livro Sinal Verde, André Luiz nos dá um toque. Ele nos diz: trate seus parentes como se fossem visitas. Essa frase me faz refletir sobre a nossa conduta com os nossos familiares e como essas nossas condutas com os familiares são diferentes daquelas pessoas de fora. Responde aqui, você, quando recebe uma visita, você pega a sua melhor louça, troca as roupas de cama, coloca aquela roupa de cama nova, faz o melhor prato, faz aquela comida caprichada. Você faz isso quando você recebe uma visita? Sim, eu faço. E você faz isso diariamente? Ou você guarda as suas louças, a sua melhor roupa de cama, todos os seus talheres, xícaras, você guarda para as visitas? E por quê? Por que a gente faz isso? Por que a gente trata diferente as pessoas que são nossa família, que a gente convive diariamente, com aquelas pessoas que vivem fora?
Por que será que a gente trata de forma diferente? E André Luiz, ele nos convida a refletir sobre isso. Ele fala: trate os seus parentes como se fossem visitas, ou seja, trate eles bem, trate com o que você tem de melhor. Trate com carinho, com educação, com afabilidade, com amor. Trate da melhor forma que você possa tratar, assim como você trata as pessoas de fora. E essa passagem também, ela nos vem a refletir sobre a violência, porque a violência, ela gera violência. A violência tanto física quanto verbal, ela gera violência. Nós vimos esses dias na televisão, no noticiário, como a violência gera violência. Quando a polícia entra já numa favela, já atirando, ao revide. Então essa violência gera violência e nós não devemos agir com violência, com truculência, mas adotarmos a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação, a paciência. Jesus nos deu esse exemplo. Ele nunca agiu com rispidez, com ignorância, com violência física ou verbal a quem quer que fosse. E ele foi recriminado, e ele foi menosprezado. Isso mesmo, Lidiane, a bondade se coloca no mundo, sempre arruma maneira de voltar ao remetente. Com certeza, a bondade que a gente emana para o mundo, a gente recebe de volta. Nós somos energia, então a energia que a gente emite, a gente recebe de volta. Por isso, é tão importante nós agirmos com brandura, com mansuetude, com amor ao próximo. A lei maior de Jesus, a lei maior que Jesus nos deixou, foi a lei de amor. Amar a nós, amar ao próximo, amar a todos. E esse amar abrange todas essas virtudes da mansuetude, da brandura, da afabilidade. E eu posso citar alguns exemplos para vocês de como a violência gera violência. Como na prática, eu falo violência, mas eu não falo essa violência física, eu falo a violência nas atitudes, no desrespeito, na intolerância. Por exemplo, quando você está no trabalho, vai atender alguém no comércio, igual eu trabalho no fórum, a pessoa já chega já nervosa com algum problema, porque ninguém vai no fórum para passear, todas as pessoas vão lá para resolver um problema. Então tem essa carga de energia, essa energia pesada. E aí a pessoa já chega, às vezes te agredindo, te desrespeitando, falando alto. E o problema não é com você, não é comigo, não é quem está atendendo ela no balcão, é um problema que ela já traz. Mas se eu for desrespeitosa, se eu for falar alto igual essa pessoa, se eu for revidar essa pessoa, isso gera uma discussão e gera uma animosidade muito maior. Então, eu preciso agir com cautela, eu preciso saber ouvir aquela pessoa, porque essa capacidade, essa habilidade de ouvir é uma das maiores virtudes que a gente deve ter. Ouvir a outra pessoa, sem se sentir ofendido, porque eu sei que não é comigo. Então, depois que aquela pessoa desabafa, fala tudo que ela tem para falar, o melhor a fazer é dizer: você tem toda a razão, mas calma, nós vamos resolver o seu problema. Quando a gente acalma aquela pessoa, só de você falar no mesmo mais baixo, ela já vai acalmando, já vai voltando a si, porque a impaciência, a cólera, ela faz com que a gente volte a ser um animal primitivo, selvagem, desperta na gente instintos selvagens. Então a gente precisa conter as outras pessoas e não revidar. Você verá que quando você conversar com a outra pessoa de forma mais branda, de forma pacífica, quando aquela pessoa estiver gritando, às vezes com o filho, se o filho grita e se a mãe grita junto, aquilo vira uma discussão. Então é preciso acalmar, falar baixo, de forma pacífica, tranquila, para acalmar os ânimos e não gerar uma animosidade maior. E eu quero perguntar para você, você já teve algum momento em que chega em casa
cansado, vai fazer uma janta e às vezes chega o marido, aqui a maioria são mulheres, chega o marido já nervoso do trabalho porque aconteceu alguma coisa no trabalho e já vem reclamando de tudo, que a janta não está pronta, que a roupa está suja e alguma reclamação dessa forma. E aí você já fica impaciente, cansada e vai começar a xingar e vai revidar e é como se acendesse um fósforo, aquilo pega fogo. E gera uma briga tão grande, uma coisa desse tamanho vira uma briga tão grande que pode ocasionar inclusive agressões físicas. Quantas vezes você já viveu algum momento dessa forma que a pessoa já chega nervosa, já chega te agredindo de alguma forma por problemas que ela trouxe de fora, não é nada com você. Você está ali no lugar errado na hora errada. Com certeza, isso já aconteceu com alguém, com você, já aconteceu com alguém que você conheça. E se você revidar, isso vai virar uma briga muito grande. Então, Jesus nos convida a agir sempre com mansuetude. Fala, calma. Eu sei que o problema não é comigo, eu sei que você tem problemas lá fora, mas calma. Tudo vai se acalmar, tudo vai se tranquilizar. E muda de assunto e fala outra coisa que para apaziguar o ânimo, para quebrar aquele clima, aquela energia negativa que vai virando um ciclo, que vai se transmitindo e vira uma bola de neve. Então, se você quebrar essa cadeia, quebrar esse ciclo, isso se rompe. Mas se você alimentar essa cadeia, essa energia negativa, aquilo vai passando para frente. Você absorve essa energia, passa para o seu filho chega na escola, briga. Você vai para o trabalho, briga no trabalho. Então a gente precisa repensar muito as nossas atitudes e muitas vezes nos calarmos. Não quer dizer que a gente tem que ser omisso sempre, mas nós devemos ser sábios, sabermos falar na hora certa, o momento de falar, o momento de conversar. No momento de ira, no momento em que os ânimos estão à flor da pele, esse não é o momento de revidar. É a mesma coisa quando alguém chega embriagado e você vai discutir. Isso pode gerar uma briga, uma morte, uma discussão muito grande. Não é o momento. Nós devemos ser sábios e sabermos o momento de calar, de ouvir e não revidar. Devemos ser luz nessa escuridão. Acender, que seja um fósforo, mas não como forma de pôr fogo, mas como uma forma de acender uma luz, de iluminar aquela pessoa que está muitas vezes nas trevas. Então essas atitudes nos ajudam a manter a harmonia tanto no nosso lar quanto na nossa vida. A paciência nos coloca acima dos problemas e nos permite visualizar a solução sem atropelos, sem muitas vezes arrependermos depois das nossas atitudes. Mas quem que são esses brandos, esses pacíficos que Jesus tanto fala? Que nós somos convidados a refletir sobre essas expressões. São aqueles que propagam a tranquilidade, naqueles corações revoltados, violentos, estabelecendo a concórdia, não a discórdia. São aquelas pessoas que buscam pacificar, que buscam trazer a paz, que doam a sua tranquilidade. E quem foi o nosso maior exemplo? Quem foi o ser humano mais perfeito que pisou sobre a terra, que Deus enviou como modelo de perfeição e como guia, modelo a ser seguido por nós? Responde aqui, Jesus. Jesus sempre propagou essa paciência, essa mansuetude. Pregou, acima de tudo, a lei de amor. Aqueles que brigam em seu nome, aqueles que matam em seu nome, estão desvirtuando totalmente as suas palavras, os seus ensinamentos. Porque Jesus é e foi sempre amor. Mesmo diante de todas as ofensas, de toda a violência, de todas as acusações que ele sofreu, ele não revidava.
ele falava: Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele respeitava as limitações das outras pessoas. Mesmo diante de todas as agressões, ele respeitava as limitações, as individualidades, entendendo que cada um está num momento evolutivo diferente. Cada um tem um grau de evolução diferente. E como nós somos melindrosos, como nós estamos tão distantes de Jesus? A gente se ofende com uma facilidade tão grande por tão pouca coisa. A gente se ofende por uma crítica, às vezes, uma sugestão que às vezes outra pessoa dá. Às vezes a gente se ofende porque o vizinho não nos cumprimenta. A gente se ofende com um colega de trabalho, fica magoado, ressentido, com raiva, sem conversar, emburrado. Quantas vezes a pessoa emburra, fica uma semana sem conversar por melindre, por pouca coisa. Melindre é isso, é a pessoa se ofender por pouca coisa. E nesse momento de extrema intolerância, a gente vê melindre a todo momento. Eu vejo tanta pessoa que revida, que agride nas redes sociais que eu fico impressionada. Eu falo, meu Deus, o que é isso? A pessoa nem conhece o presidente, nem conhece pessoalmente um político, a outra pessoa, e já revida, e já agride, já quer partir para a briga. Quando a gente respeita a individualidade da outra pessoa, entende que cada pessoa é um ser único, diferente, e por ser diferente, não está certo nem errado, nós não somos sempre certos, a gente começa a trabalhar essa mansuetude e a paciência dentro de nós. Porque a cólera, como eu disse, ela nos faz regredir. Ela às vezes num acesso de cólera, de raiva, a gente dá aquele acesso de demência. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos alertam que quando a gente está com raiva, a gente está com ira, é como se fôssemos animais. É um estado de demência passageira. E se a gente pudesse ver a gente de fora, como se fosse alguém vendo a gente mesmo, nós brigando, com raiva, agredindo, nós ficaríamos envergonhados das nossas atitudes, porque nós voltamos a ser animais, selvagens, irracionais. Por isso nós precisamos tanto vigiar e orar. Cada atitude nossa, porque esses acessos de cólera, eles são maléficos, eles nos fazem muito mal. E além disso, eles não resolvem nada. Esses ataques de ira, de fúria, não resolvem nenhum problema. Altera a nossa saúde, ocasiona várias doenças físicas, psicológicas. Nós temos gastrite, dor de cabeça, indisposição, indigestão, por causa de raiva, de cólera. Nós perdemos o nosso dia. Perdemos o nosso tempo, esse recurso mais valioso que nós temos. Comprometemos a nossa vida por causa desses acessos. Além disso, afastamos amigos, parentes. E além disso, também, nós afastamos o auxílio dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiães, porque nós somos energia. E quando nós agimos dessa forma, nós atraímos espíritos afins, maléficos, raivosos, tudo isso por causa das nossas atitudes. Por isso, nós somos a todo momento convidados à compreensão, a cultivar essa virtude da compreensão, que é entender, procurar entender por que as outras pessoas agem daquela forma. Tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. E compreender essas atitudes das outras pessoas. Entender que aquele acesso de raiva, aquele ataque, muitas vezes não é por sua culpa. Então seja indiferente. Faça como Jesus e fale. Deus, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, realmente, a outra pessoa não sabe o que está fazendo. Não sabe a magnitude daquela atitude. Então seja indiferente.
Vamos cultivar sempre essas virtudes da mansuetude, da paciência, da afabilidade. Procurar seguir sempre os ensinamentos. Para mim é muito difícil, eu sei que não é fácil. Imagine que para você também seja difícil. Cultivar essa virtude da paciência. Entender as limitações das outras pessoas. Entender que as outras pessoas são diferentes e nem por isso erradas. Apenas diferentes. Procurar seguir os ensinamentos de Jesus. Orai e vigiai. Devemos orar nesses momentos de desespero, de raiva, de fúria, de ira, ir para um canto, respirar, oxigenar o cérebro através da respiração, acalmar o nosso coração para que a gente consiga raciocinar, voltar a ser humano, consciente das nossas atitudes. E para manter essas virtudes, vigilância constante, que é o que Jesus nos convida. Vigilância constante, diária das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, do nosso temperamento, para que a gente consiga ser pacificador, tanto no nosso íntimo, quanto irradiar essa paz que nós tanto almejamos. Então, nesse momento de reflexão em que somos convidados mais uma vez a analisar as nossas atitudes, eu convido você a fechar os olhos, respirar fundo e pedir proteção para mais esse dia que se inicia. Pedir proteção e que sejamos luz, que essa luz que irradia de você agora, que se expanda por todo o seu lar, cada canto do seu lar. Peça para que essa luz envolva todos os seus familiares e que essa luz também vá em direção a todos os hospitais, aquelas pessoas que sofrem, que rogam por alento, por conforto, que estão desesperadas, que estão sem ar. Agradeça por todas as bênçãos que você tem e que Deus concede a cada dia, pelo dom da vida, por conseguirmos respirarmos, por estarmos com saúde, por termos um trabalho, por termos nossa família. São tantas dádivas, são tantos dons. E que essa luz esteja presente na nossa vida. Que assim seja, que vocês tenham uma semana de muita paz, um final de semana de muita paz, de muita harmonia nos seus lares, que assim seja.